E aí galera, aqui é o Johan novamente com mais um vídeo de Overlord Lord of Nazareth no canal. Dessa vez eu vou trazer para vocês 5 dicas para vocês começarem bem nesse jogo, incluindo quais personagens escolher, quais evoluir e como evitar alguns erros que podem prejudicar bastante a conta ao longo prazo. Mas antes de mais nada, só aquele lembrete para você se inscrever no canal, deixar o like e aí sim, bora conferir mais essas dicas juntos. Vem comigo. Beleza galera, logo depois do tutorial você vai ter acesso a 30 multis de 10, podendo escolher qual pool vai querer ficar no final do processo. Isso vai acontecer tão logo você consiga juntar 10 World Tickets. Então não gaste seus diamantes ou pedras de invocação. Bem, essa podia ter sido a primeira dica em si, mas tem mais. A primeira dica de verdade para começar bem é escolher certo esse pool. E a melhor escolha é qualquer pool que tiver o Coquiltos. Caso você tenha mais de um pool com ele, vai no que tem a maior quantidade de SSRs. Para você entender melhor do personagem, tem a minha tier list SSR, onde eu falo um pouco mais por que ele é tão bom e por que você deveria escolher ele, beleza? Então depois desse vídeo confere lá. A segunda dica é que muita gente acaba pensando, baseado em experiências com outros games, que pode ignorar todos os personagens que não sejam da maior raridade do jogo, nesse caso o SSR. Com isso em mente, você pode acabar deixando de lado os de menor raridade completamente, ainda mais se eles vierem de graça. Mas nesse jogo, fazer isso é deixar de upar a melhor DPS do jogo. Sim, a Albedo é por muito tempo a melhor DPS do jogo. Então, pode evoluir ela tranquilo, o máximo que você puder, que ela vai ajudar você em todos os conteúdos do jogo. E agora, nós já temos aí 2 personagens importantes que vão carregar seu time. Mas, a terceira dica é que antes de gastar seus diamantes e preciosos tickets de summon para fechar o melhor time possível logo de cara, veja qual banner que está lá. Por exemplo, não gasta no banner se tem um banner do Demiurge com a Evil Eye. Por exemplo, esse pode pular tranquilo. Nenhum dos dois é meta. Então, guarda seus diamantes e pedras de summon para os banners da Albedo Amazona, por exemplo, ou para um banner que tiver a armadura prateada, beleza? Ou então tem uma healer saindo agora excelente na época que eu estou gravando esse vídeo. Então fique esperto, fica ligado aqui no canal, mas principalmente não gasta à toa. Maravilha? Com calma você vai fechar um time top. De todos os modos de jogo, o mais importante no começo é o modo expedição, porque além de dar muitos materiais e frags de personagens importantes como a Albedo, você vai precisar completar o máximo que puder da expedição para poder subir as skills dos seus personagens, já que a evolução está atrelada ao estágio que você chegou desse modo exploração. Então lembra também que esse modo tem normal e hard, ou seja, normal e difícil, e vale a pena puxar o máximo que der em ambos, nos dois. E a última dica é que muita gente pode nem perceber, porque a interface não ajuda, que seu time pode ter mais de uma skill de capitão disponível. E você vai poder alterar qual que quer usar dependendo do time, claro, mas também dos inimigos. É só clicar no seletor e verificar qual que é o efeito que se adequa melhor na situação. E você pode trocar sempre que quiser. É um sistema que ajuda bastante, mas de novo muita gente nem sabe que existe. E é claro que para você que ficou até aqui, tio Johan tem aí uma dica extra. No mapa, galera, vocês podem coletar materiais só explorando o cenário. Esses materiais, futuramente, vai dar para craftar itens interessantes aí. Tem que só evoluir no jogo, vocês vão abrir o modo de craftar. Você também pode pescar. Você também vai poder encontrar goblins no meio do caminho. E enfrentando eles, vocês vão receber recompensas extras também. E por fim, tem também 2 bosses que resetam todo dia. E eles vão dando mais recompensas à medida que você vai subindo de level.
mas não tem por que não ir lá enfrentar eles. Nesses boss, acaba até dropando char de personagem mais pra frente. E o melhor de tudo é que todos esses modos aí também podem dropar diamante. Não é muito, mas um pouco por dia já ajuda no final. Então não deixa de passear no mapa. E é isso aí, galera. Tem muito ainda para falar desse jogo, como formação, sets de equipamento, farming e muito mais. Mas eu tenho certeza que com essas dicas pelo menos vocês já vão sair na frente e ainda vai dar para evitar alguns erros que poderiam prejudicar muito a conta a longo prazo. Então espero mesmo ter ajudado nesse vídeo curto, tentei fazer curto também para atingir mais gente. Se gostaram, deixa um like, se inscrevem no canal para mais conteúdo de game mobile. Não esquece de dar uma passada também na nossa loja da Amazon, com produtos de várias franquias de anime, incluindo Overlord. Vou deixar o link aí na descrição. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.